Olá, prazer, eu me chamo Hugo, sou aqui um dos tutores do Empreende Sim, faço ADM na FEA, estou no segundo ano, indo para o terceiro. Oi pessoal, bem-vindos a mais uma oficina do Empreende Sim. Eu sou a Júlia, estudante de administração na USP, e hoje nós vamos falar sobre ecossistema empreendedor e captação de recursos. E empreender não é uma coisa fácil, todo mundo já sabe. Desde o período que vocês construíram a ideia de vocês, que é o que vocês querem fazer como negócio, tem todo um período de desenvolver essa ideia, testar essa ideia, até fazer as primeiras vendas no mercado. Então, todo esse período é conhecido no empreendedorismo como Vale da Morte. Então, as maiores dificuldades para atravessar o Vale da Morte são conseguir validar e testar a ideia, desenvolver um modelo de negócio sustentável e realizar as primeiras vendas. E o terceiro, mas não menos importante, conseguir escalar o negócio, ou seja, aumentar o número de vendas, aumentar os lugares que você está atuando, tudo isso. Então, a gente vai ver alguns fatores que são essenciais para cruzar essa etapa do empreendedorismo e conseguir consolidar o seu negócio. Se você pensou que a maior dificuldade no começo da trajetória empreendedora é o dinheiro, você está enganado. Vamos lá. Muitos empreendedores acreditam que conseguem fazer tudo sozinho, mas quando você quer fazer algo grande, você vai precisar de pessoas. Para montar seu time inicial, se você tem pessoas do mesmo conhecimento que o seu, ao invés de vocês somarem conhecimento, vocês vão ter a mesma quantidade de conhecimento. Então, a experiência também é muito importante, é algo que você vai conquistando ao longo do tempo. Por isso, é muito importante ter mentores e pessoas que possam te dar dicas de atalhos, pessoas que já passaram pelo mesmo problema que você, que podem ajudar no início da trajetória empreendedora. Na hora de realizar as primeiras vendas e conquistar os primeiros clientes, é muito melhor tentar vender antes de fazer o seu produto. É mais fácil você desenvolver algo que já vendeu do que vender algo que desenvolveu e perder custos tanto de dinheiro quanto de tempo e de equipe. Falando de dinheiro, é o recurso necessário para tirar a ideia do papel, conseguir gerar as primeiras oportunidades para conseguir realizar as primeiras vendas. Mas não se esqueça que você precisa ao menos conseguir pagar suas contas. Aqui você tem duas opções. Antes de começar a empreender, juntar uma grana para passar período de escassez ou ser financiado por conhecidos. Desafios que envolvem começar um negócio e ser empreendedor. E agora nós vamos ver o campo de apoio para os empreendedores, que tem várias instituições, pessoas, e o Hugo vai explicar muito sobre isso e sobre captação de recursos. Então, quando a gente fala de São Paulo, a gente fala do maior centro financeiro da América Latina, a gente fala de muita coisa acontecendo e a gente precisa saber o que está acontecendo, quem é que está por trás disso. Por isso que falar de ecossistema empreendedor é falar de interação entre diferentes agentes. Esses agentes, a gente consegue categorizar ele, empresas é claro, mas a gente consegue categorizar eles em três formas. A primeira são os grandes e enormes agentes, né? Que são empresas que já atuam no Brasil inteiro e até mesmo fora do Brasil, isso normalmente localizado aqui em São Paulo, como Itaú, Bradesco, às vezes são externas de outros países como Santander, às vezes são de varejo, Magazine Luiza e tudo mais. São empresas grandes, muito bem consolidadas e há muito tempo no mercado. Eu tenho outras empresas que são de médio porte, que vão atuar de forma um pouco mais regional, às vezes no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que estão em busca de consolidação, elas se estabeleceram nessa faixa de médio porte. Pode ser incubadoras, pode ser aceleradoras de empresa, como o caso da Oxigênio, da Porto Seguro. Assim como também pode ser empresas que estão buscando crescer ainda mais, como o caso do ZLive, o aplicativo de entregas. Eu vou deixar todas essas empresas que estão na descrição, um pequeno link para vocês darem uma olhadinha depois. E eu posso falar também, que é o nosso caso aqui mais comum, das pequenas empresas. Os pequenos agentes de interação, que normalmente são startups que estão buscando consolidação. Então elas fizeram a primeira venda recentemente e estão extremamente interessadas em continuar o negócio, em crescer de forma exponencial, como é o sonho de startup. Elas interagem normalmente com os grandes agentes para fazer venda ou para conseguir alguma parceria para crescer ainda mais. Se você capta recursos nesse ecossistema, a gente consegue dizer que tem dois tipos de recursos, os financeiros e os não financeiros. Financeiro, o nome já diz, então é basicamente dinheiro. Ou não financeiro vai ser tecnologia, vai ser um recurso intelectual, enfim. Vamos falar primeiramente desses recursos não financeiros. A gente vai estar tratando de tecnologias. Então, normalmente, se você está desenvolvendo um aplicativo, um serviço que precisa de inteligência artificial, de tecnologia de alguma forma,
Você vai precisar estar em contato ou ter no seu time alguém que crie, mas você vai ter isso em centros de pesquisa, na própria USP ou em laboratórios à parte, depende muito da área, do segmento que você está. E os outros recursos que são intelectuais, pode-se dizer que são intelectuais ou de infraestrutura, aí a gente consegue com outros tipos de parceiro, normalmente esses parceiros de médio porte. Então eles oferecem aceleração, incubação. Uma aceleração é a empresa que faz. Normalmente ela vai definir, isso é uma pré, isso é uma aceleração. Tem uma pequena diferença que a gente pode denotar aí. Normalmente a pré-aceleração, quem passa por ela não teve uma ideia consolidada anteriormente. Então assim como aqui o Empreende Sim pode ser um exemplo de pré-aceleração. No início vocês não tinham uma ideia, vocês na oficina, por causa disso a gente pode falar que isso aqui é uma pré-aceleração. Já na aceleração, os grupos vêm com uma ideia já, que ou saiu de uma competição, ou eles já estavam desenvolvendo eles mesmos, ou a pessoa, não precisa ser o grupo, estava desenvolvendo e gostaria de melhorar ainda mais. Depois disso a gente vai ter a incubação e a pós-incubação. A incubação é quando a empresa não tem muita maturidade ainda para se instalar num edifício próprio, num local próprio, para pagar todas as contas, então ela prefere ficar num lugar, numa incubadora. Nessa incubadora ela vai ter acesso à infraestrutura, salas de reunião, a toda essa infraestrutura que ela teria que pagar num ambiente próprio. Claro que é coletivo, então você pode falar que é um coworking, mas tem uma pequena diferença, que eu vou, para não confundir, vou explicar depois. Que nesse processo de incubação ela vai ter acesso a competições, ela vai ter acesso a palestras, a workshops, de alguma forma conteúdo que melhore o projeto dela, o protótipo, o serviço, o produto, e que ela consiga evoluir cada vez mais. Na pós-incubação, aí quando ela sai da incubadora de fato, fisicamente, ela não está mais lá, está num lugar próprio, porém ela mantém contato por causa desse conteúdo intelectual. Então, para ainda amadurecer mais a ideia, mesmo fora no local próprio, ela mantém contato com a incubadora e ainda participa. A pequena diferença entre coworking e incubadora é exatamente esse contato intelectual. Então, na incubadora, certamente a startup vai ter acesso a formas de amadurecer ainda mais a empresa. No coworking não, ela vai pagar ali a mensalidade do ambiente e vai desfrutar do ambiente, que com certeza vai ser muito bem munido de infraestrutura para ela e é mais barato que um local próprio. Falando principalmente da maturidade de uma empresa. Então, quando você está no ecossistema empreendedor, quando você é um agente atuante, é bom você se definir dentro dele com uma certa maturidade. Então, a startup ela vai definir com a venda. A partir do momento que a startup começa a vender, ela já é uma startup madura, pode-se dizer assim. Claro que é uma linha bem subjetiva, não dá para colocar aqui, pá, é isso, mas a princípio, como ela tem venda, ela se torna uma startup mais madura, porque ela já tem um produto próprio, ela já conquistou o primeiro cliente. Depois disso, o que vai se definir vai ser a marketing, então qual que é o público-alvo, se o público-alvo está bem estruturado e se ela tem uma base de clientes aceitável ali para se manter. E antes de ter a venda, a principal coisa que eu tenho que fazer é consolidar um protótipo que consiga ir ao mercado e definir muito bem quais são os problemas que ela está resolvendo e as soluções que ela está oferecendo. Quando a gente fala desses recursos não financeiros, eu vou deixar todos os links na descrição, meu Deus, eu sempre quis falar isso, mas das principais agências de São Paulo, porque a Fé Social atua principalmente com esse tipo de empreendedorismo social que a gente está lidando aqui nos grupos, mas tem vários agentes que conseguem oferecer isso. Se eu não me engano, teve um edital circulando aí nos grupos sobre empreendedorismo na periferia e de impacto social em regiões carentes, que é bem voltado para isso. Se não me engano, era de uma agência chamada A Banca, que também atua, são vários agentes nesse ecossistema que a gente vai listar aqui para vocês aqui embaixo. Essa foi mais uma oficina do Empreende Sim. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!